Boa noite, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, e que tenham conseguido deixar em dias as atividades que eu deixei disponíveis para vocês. Toda a correção lá na plataforma, expliquei as respostas, anexei junto nas atividades, na correção das atividades, nas respostas, na plataforma, certo? Da aula 44 de ontem, ok? Hoje já é a nossa aula 45, onde eu estarei introduzindo o tema 3 das leis ponderadas. Segue aqui as orientações didáticas, tá? O que sugere aqui este tema das leis ponderadas? Também as leis da conservação das massas. Sugere-se iniciar o tema por meio de abordagem histórica, certo, turminha? Propor a leitura da teoria do flogisto, tá? Da seção Saiba Mais. E nesse sentido, né, base nos conhecimentos que vocês possuírem ao ler, a partir das leituras, da apresentação dos conteúdos aqui, apresentado para vocês, sobre reações químicas, principalmente a combustão, nos resultados, certo? Nós vamos fazer onde a massa se conserva ou se altera em uma reação química. Também, assim, onde que a gente abre uma discussão sobre a fragilidade dessa teoria, tá? É importante também que vocês percebam que a teoria é de um sistema aberto, no qual é possível a perda de massa dos produtos formados. Por exemplo, com base nas percepções de vocês, onde que o histórico dos pesquisadores que colaboraram para o estabelecimento da lei da conservação das massas, esta forma de abordagem, meninos, tem se estabelecido na história da ciência, onde possibilita, além do trabalho com os conceitos e do conhecimento provisório e do produto da construção humana, ou seja, sujeita à interpretação e mudanças ao longo da história. O que vem acontecendo isso aí? Favorecendo, tá? O trabalho com a competência geral e com a competência específica de ciências da natureza, certo? Então, aqui, em uma reação química, a massa se conserva. As massas dos componentes da reação seguem sempre e na mesma proporção, tá? Onde, no fim do século XVIII, vários estudiosos se empenharam, né, em compreender o fenômeno das transformações químicas por meio de atividades experimentais controladas, certo? Envolvendo o quê? Diferentes reagentes e produtos. Foi possível observar também, comprovar e estabelecer leis universais que regem todas as transformações químicas, com base em suas massas. Essas leis, turminha, foram chamadas de leis ponderais, tá? É como se fosse ponderar, tá? Equilibrar, porque senão perde o controle. Em um lugar é uma coisa, em um lugar outro é outra. Então, tem que ter essas leis para poder, assim, equilibrar as transformações químicas, tá? Pondos do latim, ou seja, tem que ter uma unidade de peso, tá? Porque senão vira bagunça. Um lugar o peso é 1 quilo, outro lugar 2 quilos, e aí, como é que vai ficar, não é? Então, tem que ter um controle mesmo, porque senão a gente perde um pouco, né, o sentido das coisas, não é? Onde também aqui, que além da conservação das massas, para explicar as reações químicas observadas experimentalmente, diversos cientistas, durante os séculos XV a XVIII, o que aconteceu? Eles assumiam que a massa
empregada no início do experimento, se mantinha constante, tá? Não se alterava. Essa massa aí, ela seguia a mesma proporção, certo? Onde que, ao longo de todo o processo, esse fato, turminha, é válido apenas em um sistema fechado, certo? Ou seja, um processo que não ocorre a inserção ou remoção da matéria. No entanto, havia também aqueles que discordavam dessa ideia, sabiam? E tinha outras hipóteses, inclusive, como a teoria do flogisto. Vocês já ouviram falar nisso? Então, veja só, o que tem a dizer, a ver, essa teoria? Eu acredito que vocês nunca nem ouviram falar desta palavra no dia a dia de vocês, no cotidiano, ou já ouviram? Acredito que não. Que quando eu li também, eu confesso para vocês, tá? Como ciências é tudo novo, mesmo que a gente lê, mas assim, a gente se viu também, sair um pouco do meu conhecimento. Onde a teoria do flogisto uma porção de madeira, ao queimar, olha que interessante, resulta em um produto final com massa menor, não é verdade? Do que a inicial. Você pega ali uma lasca de madeira, um tronco, e põe para queimar. O que acontece? Se você deixar queimar no primeiro processo, vira carvão, não é? E se você deixar aquele carvão lá e queimando, o que acontece? Vai virar cinzas, não é? Então, vamos ver aqui, mais adiante, o que fala. No início dos estudos sobre matéria, cientistas concluíram, então, que existia determinada substância, ou composto fluido, que era consumido quando o material era queimado. A esse suposto componente da matéria, o químico e o médico alemão Georg Ernst Stell, ou seja, de 1960 a 1660 a 1734, deu o nome de flogisto e criou a seguinte teoria. O flogisto, ou seja, era um componente de todo o material combustível, certo? Ele era consumido quando a matéria era queimada, sendo absorvido pelo ar atmosférico. Quando a gente pega vários sacolas plásticos, tem aquele volume grande, quando a gente coloca fogo, é um combustível, não é? As pessoas às vezes vão fazer churrasco, o que é que faz? Pega sacolas plásticas, joga lá em cima da brasa, e aquilo ali é um combustível. Esse flogisto livre no ar seria mais tarde reabsorvido pela terra para compor novamente a matéria. Essa teoria foi considerada válida por muitos anos, certo? Uma vez que servia de explicação válida para diversas observações experimentais. A perda de massa na combustão de um material pela perda de do flogisto, e não no acontecimento de uma reação de combustão, quando não há presença de ar, pois o ar seria necessário para absorver o flogisto liberado na combustão. Então, sem ar não tem como ter esta queima. E o fato de uma reação de combustão termina depois de algum tempo, ou seja, fim do flogisto, componente da matéria. Então, aqui, como vocês estão vendo, que eu falei para vocês, um tronco, tá? Material combustível rico em flogisto. Vocês estão vendo aqui um tronco de madeira. O que eu disse para vocês? Ao ar depois de absorver o flogisto, o que acontece, não é? Viram cinzas, tá? Primeiro vem o processo do carvão, tá? Esta madeira aqui, ela transforma em carvão, e a proporção do tempo que for queimando vai resultar aqui em cinzas. O flogisto aqui, ele é reabsorvido, olha que interessante, não é? Essa representação aqui é simplesmente esquemática da teoria do flogisto, turminha, tá? Sem escala, cores, tudo fantasia, ok? Aqui está a sugestão de recurso complementar, ok? O vídeo, o método científico, e discutindo aqui as origens e a aplicação deste método, para quem tem interesse em aprofundar mais um pouco do conhecimento sobre o flogisto, está aqui a página para você entrar pelo YouTube, ok? E aqui na página 73, até meados do século XVIII,
nenhum cientista havia proposto experimentos que comprovassem diretamente essas hipóteses. Olha que interessante. O físico químico russo Mikhail Lomonosov, de 1711 a 1765, nossa, faleceu muito cedo, 44 anos, ou 55, perdão. Foi 54, foi o primeiro a observar experimentalmente que a calcinação, olha outra palavra aqui, vamos ver o que significa? Termo genérico que abrange diversos tipos de reação química, em que um material sólido é submetido ao calor para obtenção de um novo material, tá? Então, a partir do calor que ele é submetido, ele vai gerar um novo material. Isso que dá o nome de calcinação de metais, onde gerava diferentes massas de produto quando o experimento era realizado em ambientes fechados ou abertos. Entretanto, em razão de alguns equívocos e da falta de conclusões reais registradas e dirigidas à comunidade científica fora da Rússia, seus resultados, ou seja, assim, acerca da conservação das massas, não representaram uma grande descoberta. Foi então que, depois de poucos anos, com base, né, nesses registros experimentais, que o químico francês Antoine Laurent Lavoisier, de 1743 a 94, provou experimentalmente que a calcinação de mercúrio metálico gerava um produto de mesma massa, olha que interessante, do sistema inicial, e que havia o consumo de algum outro componente do ar nesse processo, certo? Mas então, turminha, mais tarde, o próprio Lavoisier descobriu e descreveu que esse componente era o gás oxigênio. Olha que interessante, não é? Depois de muita pesquisa, depois de bater, né, assim, bater com a cabeça, com muitas informações, até terem certeza mesmo, eles investem muito tempo, tá? Esse mesmo achado também era observado ao aquecer outros compostos metálicos, como o estanho, tá? Um outro componente químico. Com isso, ele finalmente propôs o que hoje conhecemos como a lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier, certo? Que afirma que a massa total das substâncias que participam de uma reação química permanece constante ao longo de todo o processo. Como vocês estão vendo aqui, é uma imagem muito bonita, tá? De um casal. Estamos vendo que há algo no chão, com certeza aqui são cientistas, tá? Com a célebre conclusão de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, enunciando a lei da conservação das massas. Lavoisier solucionou um grande enigma científico da época e passou a ser considerado o pai da química moderna. Olha que interessante. Sua esposa e assistente, Mary Ann, também era uma nobre química e ilustradora e participou ativamente dos experimentos de seu marido. Nossa, muito bela, né? Auxiliando em suas conclusões científicas e ao apresentá-las na forma de importantes ilustrações, onde que Davi, Antoine Laurent Lavoisier e sua esposa, de 1783 e 88, Olhos sobre Tela. Esse acervo, o Museu Metropolitano da Arte de Nova York, nos Estados Unidos. Olha que interessante, muito, muito bonito, tá? Muito lindo mesmo de se ver. Eu vou aqui, turminha, deixar para vocês aqui, vou orientar para não confundir muito a mente de vocês, vou deixar aqui a página 72 e a página 73 para vocês fazerem a leitura, tá? Estuda direitinho, com calma, organiza as atividades que já foram anexadas às correções na plataforma, tá bom? E fique atento aqui às leituras dos textos, vão aí memorizando, porque é muito bom, tá? É muito bom, tem um pouco aumentar o conhecimento,
E o mais aí, vocês vão cada dia mais melhorando, tá? Com a fé em Deus. Então, desde já um grande abraço a todos, fiquem com Deus e boas aulas aí para vocês. Até mais, turminha. Tchau, tchau, beijos.